Nós vamos ver alguns vídeos que foram feitos aqui pelo doutorando César Freire no canal de água circulante do NDF, né? Então vamos começar primeiramente, qual que vai ser a nossa... O que nós vamos estar interessados? Nós vamos estar interessados em estudar o escoamento em torno de um cilindro, e nós vamos ver que o escoamento em torno de um cilindro ele é uma função do número de Reynolds, onde Reynolds é o ρ vezes o infinito, vezes o diâmetro do cilindro, dividido pela viscosidade μ dinâmica ou pela viscosidade cinemática. Aí no caso fica O infinito vezes D sobre Ni, onde D é o diâmetro do cilindro. Então o que é a primeira coisa que nós observamos experimentalmente, né? Que no caso de eu ter Reynolds muito baixo, Reynolds abaixo de 5, eu tenho aquilo que é chamado creeping flow. O que acontece com as linhas de corrente? Ficam com esta forma. Eu não tenho separação da camada limite e as linhas de corrente ficam dessa forma aqui. O aluno não pode confundir com as linhas de corrente do escoamento potencial, que apesar de se parecerem com as linhas de corrente desse escoamento com um escoamento potencial, aqui a condição de aderência está sendo satisfeita e eu tenho um gradiente de velocidades elevado aí para esse regime aqui, né? Se eu aumentar o número de Reynolds agora para um intervalo entre aproximadamente 5 até Reynolds por volta de 48, o que eu tenho são linhas de corrente que tem esta forma. Eu vou ter separação da camada limite, a formação de uma bolha de recirculação, e minhas linhas de corrente vão ter essa forma aqui. E eu vou ter dois pontos de separação, que eu vou indicar por S1 e S2. A camada limite, vamos até fazer em vermelho aqui a camada limite. Vamos fazer a camada limite fora de escala. Eu vou ter uma camada limite, porque a camada limite varia com o inverso da raiz de Reynolds. E seria, mesmo para esse Reynolds baixo, seria muito difícil representar a camada limite em escala, porque o delta seria muito pequeno, a espessura da camada limite seria muito pequena. Vamos voltar agora para o caso, este outro caso aqui. Vamos ver um caso com Reynolds maior, mas antes, deixa eu só explicar aqui. A formação dessa bolha de recirculação na parte de trás aí do cilindro, ela é uma bolha para esse intervalo de Reynolds em regime permanente. O campo base que você tem, as velocidades não estão variando com o tempo, né? Mas à medida que eu me aproximo do valor 48, o que começa a acontecer? O escoamento base perde suas propriedades de estabilidade hidrodinâmica, né? E eu acabo caindo num ciclo limite e eu acabo tendo a formação de vórtices, né? A formação de vórtices é a formação daquilo que nós chamamos de esteira de von Karman, né? Então, se eu tiver escoamento aqui com um infinito incidente, eu tenho a minha separação lá, os dois pontos de separação, S1 e S2, mas aqui eu passo a ter a formação de uma esteira de vórtices, mas aqui é chamada esteira de von Karman. Esteira de von Karman, em homenagem ao von Karman, que foi o primeiro que estudou, foi um dos primeiros a sistematizar o estudo do escoamento em torno de um cilindro, né? O Leonardo da Vinci já estudava escoamento em torno de cilindros, né? E mesmo no tempo dos gregos, né, nós tínhamos os harmônicos, né, que era o som que a harpa formava, né, que nós vamos ver que tem uma relação direta com vibração induzida pelo escoamento, nesse caso, som induzido por vórtices, né, que nós vamos ver no segundo screencast, né? Para o regime que eu vou
primeiramente, que nós temos a formação dessa esteira de vórtices que nós vamos estudar, é o regime em que você tem o Reynolds variando de 48 a 50 até 180 e 200. Né? Para esse regime, o escoamento perde as propriedades de estabilidade hidrodinâmica, mas eu tenho o escoamento ainda bidimensional. E a esteira é bidimensional. E a camada limite, vamos aqui desenhar novamente a camada limite em vermelho, uma linha fininha. A camada limite, ela é, quando ocorre a separação, ela ainda está no regime laminar. Então aqui nós temos, para este intervalo de Reynolds, separação ou descolamento da camada limite com camada limite laminar. E a esteira bidimensional, vou indicar por 2D, laminar. Bom, se nós aumentarmos o número de Reynolds acima desse valor, vamos aqui para um intervalo de Reynolds 200 até aproximadamente 5 vezes 10 a quinta, o que acontece é que eu continuo tendo separação da camada limite com a camada limite no regime laminar, mas agora eu deixo de ter escoamento bidimensional e passo a ter escoamento tridimensional com a transição de regime laminar para regime turbulento ocorrendo em algum ponto aqui na minha esteira. Né? Então aqui o que acontece é, eu tenho uma camada limite que se separa ainda em regime laminar, e a transição para a turbulência, então, a transição para turbulência ocorre na esteira. E o interessante é que essa transição para a turbulência, ao mesmo tempo que o escoamento se torna turbulento, a esteira se torna tridimensional. Né? Então, aqui nesse caso aqui nós temos uma esteira tridimensional. Né? A turbulência eu estou tentando representar aí com essas linhas que não são assim linhas curvas assim bem comportadas, né? Mas eu começo a ter a presença de turbulência e a velocidade nessas camadas cisalhantes, elas passam a flutuar, ter uma flutuação intensa com o tempo. Né? E aí nós vamos ver logo a seguir o que nós queremos dizer aí com essa intensidade da turbulência. Nós vamos ver logo em seguida. Né? E quando eu aumento ainda mais o número de Reynolds, eu faço com que o meu Reynolds fique acima de 5 vezes 10 a quinta, o que acontece aí é que não apenas aquela transição para a turbulência ocorre não na esteira, mas ela acaba ocorrendo na própria camada limite. Então aqui eu tenho uma transição para a turbulência, a separação se move lá para frente, um ângulo de aproximadamente 120 graus, e a esteira de vórtices ela fica com uma largura na direção transversal menor do que aquela anteriormente descrita, né? A transição ocorre na própria camada limite. A transição está ocorrendo para a turbulência na camada limite, e a esteira, logicamente, ela continua como tridimensional e turbulenta. Né? Mas o que é importante é que o ponto de transição, que para esse regime ocorria na esteira, ele passa a ocorrer na camada limite antes da separação. Volto a lembrar que esses desenhos estão fora de escala, né? A
camada limite, ela varia com o inverso da raiz de Reynolds. À medida que nós formos aumentando o Reynolds, a espessura dela vai diminuindo. Né? Esse aqui é o regime que o Reynolds ele é maior do que 5 vezes 10 à quinta. Né? E o que acontece se nós agora passarmos aí para os coeficientes? Primeiro vamos ver o coeficiente de arrasto. Coeficiente de arrasto médio, né? Então, se eu pegar o coeficiente de arrasto médio, medir a força na direção de escoamento para cada um daqueles regimes, e se nós pegarmos o coeficiente de arrasto, que é logicamente a força de arrasto dividido pela pressão dinâmica, o meio de ρ, o infinito ao quadrado, multiplicado pelo diâmetro. Aqui é a força de arrasto por unidade de comprimento do cilindro. Nós estamos considerando um corpo bidimensional, um cilindro. Ao longo da envergadura não muda a geometria. Se nós analisarmos aqui o coeficiente de arrasto em função do log de Reynolds, nós vamos ver que ele essa de um valor alto, por volta de 200 ele fica constante e aproximadamente igual a 1,2. Isso daqui ocorre lá por volta do Reynolds 200. E essa queda abrupta do arrasto ocorre para 5 vezes 10 à quinta. Exatamente naquele valor de Reynolds, ou naquela faixa de Reynolds, na qual a transição para a turbulência ocorreu antes da separação. E aí o arrasto cai abruptamente, né? Chega a valores aqui, isso aqui é chamado crise do arrasto, e o arrasto cai para aproximadamente 0,6. Isso aqui é chamada crise do arrasto. Isso aqui ocorre para o caso de cilindro com parede lisa. Se nós adicionarmos rugosidade aí no cilindro, o que vai ocorrer, alguma coisa interessante, nós já vamos voltar à figura anterior, nós vamos ter aqui um aumento do arrasto, mas a queda, a crise do arrasto, vai acontecer para um Reynolds menor. Então, a crise do arrasto, para o caso de um cilindro com parede rugosa, ocorre antes, em termos do número de Reynolds, do que aquele para parede lisa. E por que ocorre isso, minha gente? Se nós pensarmos o CD, no caso aí de um corpo rombudo, ele é essencialmente devido ao CD de fricção mais o CD de pressão. E no caso de um corpo rombudo, o CD de pressão é o que prepondera. O CD de pressão. No caso de um corpo rombudo, quando eu tenho a geração de desprendimentos de vórtices, né, ele é maior do que o CD de fricção. Esse CD de pressão também é chamado de arrasto, coeficiente de arrasto de forma, é a parcela devido à forma do corpo. Né? O que vem a ser um corpo rombudo? É exatamente um corpo, segundo o Berman, né, o Peter Berman do Imperial College, a definição que ele dá de um corpo rombudo é aquele corpo que tem uma parcela muito grande da sua superfície imersa numa região sujeita à separação da camada limite. Né? E quando isso ocorre, se nós voltarmos ao screencast anterior, quando nós temos desprendimento de vórtices, aqui a partir do Reynolds 48, toda essa região, vou colocar aqui em vermelho, depois da separação, ela fica imersa numa região que está sujeita à separação e à formação de vórtices, né? E sempre que você tem um vórtice, a velocidade é alta, a pressão é baixa. Aqui na parte de trás do cilindro, a pressão ela é muito baixa, né?
Então você tem uma força de arrasto, a região daqui da frente, uma pressão alta, a região de trás uma pressão baixa, me dá uma força de arrasto muito grande. E essa parcela de força de arrasto que eu estou me referindo é exatamente a parcela de pressão, que é definida aqui por essa região que tem uma circulação elevada e, consequentemente, por Bernoulli, uma pressão baixa. Quando nós vamos aumentando o número de reinos e chegamos àquele regime que na literatura é chamado de pós-crítico, quando a transição para a turbulência ocorre antes da separação da camada limite, o que acontece? A própria camada limite tem uma energia cinética muito grande. Então ela resiste mais àquele gradiente adverso de pressão e faz com que a separação, que aqui nesse caso ela ocorre por volta aí do ângulo, aqui um ângulo em relação ao ponto de estagnação frontal, um ângulo de aproximadamente 80 a 90 graus, quando você tem a transição ocorrendo na camada limite, o ângulo passa a aproximadamente 120 graus, né? Devido a as partículas de fluido que estão na camada limite, elas têm uma energia cinética maior, devido ao fato de eu já estar num regime turbulento na camada limite. Aí resiste mais ao gradiente adverso de pressão, que nós já vimos que é uma condição necessária para que ocorra a separação da camada limite, e aí o ponto de separação se move mais a jusante na parede do cilindro. E aquela região de baixa pressão fica uma região menorzinha. E isso, inclusive, explica o porquê de nós termos uma queda abrupta do coeficiente de arrasto quando nós estamos com um número de reinos acima de 5 vezes 10 à quinta. É exatamente quando nós passamos a ter a transição para a turbulência na camada limite antes da separação. Se nós aumentarmos a rugosidade da parede do cilindro, o que vai acontecer? Vai ter um certo valor de Reynolds aqui, que nós estamos somente aumentando essa parcela do coeficiente de arrasto. A parcela de pressão não está mudando. Mas à medida que nós formos aumentando o número de Reynolds nesse escoamento em torno do cilindro com parede rugosa, vai chegar uma hora, vai chegar um valor de Reynolds em que a turbulência passa a ocorrer antes da separação. E, logicamente, devido à presença da rugosidade, é um número de Reynolds menor. E aí o que vai acontecer? Eu tenho a queda, a crise do arrasto, para um valor de Reynolds menor do que aquele 5 vezes 10 à quinta. O quão menor ele é, vai depender da rugosidade, né? Quanto maior a rugosidade, você consegue fazer com que esse Reynolds crítico aí fique menor, né? Isso, inclusive, é o motivo de bolas de golfe terem aqueles grooves, né? Em inglês chamado, são aquelas cavidades na bola de golfe, são chamadas de groove, né? E são elas que fazem com que nós tenhamos um número de Reynolds crítico menor do que aquele de uma bola lisa, né? Então, inclusive, uma bola rugosa, ela pode, devido ao fato de ter um coeficiente de arrasto menor, ela pode viajar a distâncias maiores, né? O que é meio contraintuitivo, né? Isso aí só ocorre num corpo rombudo, exatamente pela questão aí da transição para a turbulência ocorrer ou não na camada limite e o efeito disso na separação dessa camada limite, né? Quando eu tenho um corpo afilado, como o caso de uma asa, aumentar a rugosidade vai aumentar o coeficiente de fricção e no caso de um corpo afilado, vamos até colocar aqui para um corpo afilado, o que eu tenho é o CD de fricção maior que o CD de pressão. Então, no caso de uma asa, se eu aumento a rugosidade, eu acabo aumentando isso daqui sem mudar isto. Então, o coeficiente de arrasto muda. Mas no caso de um corpo rombudo, ou no caso de um cilindro, um caso particular de corpo rombudo, você pode fazer com que o CD de pressão diminua se você fizer com que a transição para a turbulência ocorra com um valor de Reynolds menor, por exemplo, adicionando a rugosidade à parede, né?
Eu fiz aqui eu vou fazer um segundo gráfico, que é o gráfico do número de Struhel, em função também do log de Reynolds, né? O que vem a ser o número de Struhel? É a frequência adimensional, é a frequência de desprendimento de vórtices, né? Multiplicado pelo diâmetro dividido pela velocidade U ao longe, né? Então, o comportamento aqui do Struhel é exatamente o contrário daquele do arrasto. Eu tenho aqui, naquela faixa de Reynolds, em que a separação ocorre aproximadamente num ângulo de 80 a 90 graus, nessa faixa de Reynolds, eu tenho um número de Struhel que se conserva aí por volta de 0,2, e somente no regime pós-crítico esse número de Struhel aumenta, né? Isso aqui é a frequência adimensional, né? Vai ser muito importante no caso aí de nós estudarmos vibração induzida por vórtice, que vai ser o próximo tópico, né?